Aleluia. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Lucas, no capítulo 5. Amém? Lucas capítulo 5. Vamos ler do versículo 2 para frente, 2 ao 11. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Vamos ler de novo esse versículo? E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, aleluia, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. 9. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Podem tomar os vossos assentos. Aleluias. Eu creio que todos aqui, ou a maioria, a grande maioria já ouviu essa história dessa pesca maravilhosa, onde Jesus mostra o poder dele sobre o céu, a terra, sobre o mar, sobre os peixes, sobre os seres vivos, sobre tudo. Só que essa mensagem aqui, essa palavra, me chama bastante atenção, além daquilo que nós estamos acostumados a ouvir, de como que o Senhor é poderoso, de como que ele foi mais a fundo com Pedro e mostrou o seu poder e Pedro adorou. Mas o Senhor também fala comigo, e eu entendi isso há algum tempo, de como que nós devemos ser instrumentos para que o Senhor possa operar. Como que o Senhor quer que nós, cristãos, sejamos instrumentos para que o Senhor possa fazer a sua vontade. Então, só voltando para os irmãos lembrarem, quando Deus falou que para Moisés se apresentar para Faraó, que Deus iria libertar o povo do Egito, e Moisés não sabia, ficou com medo, falou: Senhor, mas se eles não acreditarem, o que eu faço? O Senhor falou: pega essa vara aqui e joga ela no chão. A hora que ela cair no chão, ela vai virar uma cobra. E a hora que você tocar nela de novo, ela vai virar uma vara de novo. Todos lembram dessa passagem? Aquilo ali, aquela vara, aquilo que Moisés andava, aquele cajado, ele serviu de instrumento para mostrar a glória de Deus e o poder de Deus. Amém? Um outro fato interessante, quando foi nascer João Batista, e o seu pai recebeu de Deus, quando ele se apresentou ao sacrifício, os anjos chegaram a ele e falaram que ele iria ter um filho, que o nome seria João. E quando João nasceu,
perguntaram para a mãe, porque no dia que ele recebeu a visão, ele não acreditou, né, e ele ficou mudo, até o dia que o filho nasceu. E quando nasceu, perguntaram para a mãe de João Batista, como que seria o filho, como que seria o nome dele. E ela disse, João. E as pessoas ao redor olharam e falaram, não, ele não pode se chamar João, não tem ninguém da família que se chama João. Dá o nome de Zacarias. E ela falou, não, vai ser João. E aí deram uma tabuinha para Zacarias, pai de João Batista, para que ele escrevesse na tabuinha como que seria o nome daquele menino. E aí ele escreveu naquela tabuinha que seria João. E todos se maravilharam ali, porque ainda ele estava mudo, todos se maravilharam que ele tinha escolhido o mesmo nome de que a sua esposa tinha escolhido, mesmo não tendo ninguém na família com aquele nome. Então aquela tabuinha, irmãos, por incrível que pareça, ela serviu como um instrumento para mostrar a glória de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus. Amém? Então é nessa linha de pensamento que o Senhor fala comigo nessa palavra aqui, quando nós pensamos em fazer algo para o Senhor, em ser útil para o Senhor de alguma forma. O Senhor nos chama para ser instrumentos para que Ele possa fazer alguma coisa. Então hoje, essa palavra que eu vou trazer aqui, eu vou falar desse barquinho que Jesus usou. Como que ele foi um instrumento nas mãos de Jesus para atingir as pessoas que estavam ali, para atingir a Pedro. E olhando aquele barquinho como um instrumento, nós podemos identificar também que nós temos bastante coisa parecida com aquele barquinho. O Senhor nos quer como um instrumento, como Ele usou aquele barquinho. Eu não estou comparando ninguém aqui com um barquinho, né? Depois, talvez alguém possa pensar, mas um barco não tem vida própria, Jesus não morreu por causa do barco. Não, não é isso, irmãos. É que aquele barco, ele foi usado por Jesus, para Jesus pregar a palavra, para Jesus fazer aquilo que Ele queria fazer. E nós, como instrumentos, o Senhor quer nos usar da mesma maneira. Amém? Então vamos seguir então, você que quiser ficar com a Bíblia aberta para ir acompanhando. No versículo 2 diz assim, ó: E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Então Jesus chegou, a Bíblia fala aqui no primeiro versículo, que era junto ao lago de Genezaré. Jesus chegou naquela situação, e 2 pescadores, 2 barcos estavam ali, e os pescadores, eles já tinham descido daquele barco. Eles já tinham feito o serviço deles, eles já tinham usado aquele barco. Então, o barco, até aquele momento ali, ele estava sendo usado por pescadores. Tem alguma coisa anormal aí? Não. Um barco é feito para quê? Para entrar na água e para ser usado por pescador. Ainda mais naquela época, não tinha cruzeiro. Ninguém entrava num barco para fazer um passeio. Eles entravam para pescar. E eles estavam pescando em cima do barco, coisa mais normal do mundo. E nesse momento eles tinham descido daquele barco, quando Jesus veio aquele barco. Então, todo mundo sabia que aquele barco foi feito para aquilo ali. Que o intuito de quem criou o barco era aquilo ali, era servir aquelas pessoas. Eles estavam exercendo o papel deles, aquele barco. E nós somos usados muitas vezes pela sociedade, e as pessoas e a sociedade, a mídia e o consumismo, eles acham e entendem que nós fomos criados, fomos feitos para viver essa vida de comprar, de vender, de servir ao patrão, de servir a sociedade, uma coisa normal para o ser humano. Todos, quem não tem uma vida, um olhar espiritual, acha que nós nascemos para viver nesta vida e para andar na sociedade aí, comprar, vender, consumir. Amém? Então, as pessoas olham, às vezes, para a nossa vida e acham que nós não passamos disso.
pessoas normais que estamos aqui, nascemos por um acaso, muitos pensam, e vamos morrer um dia e pronto, e acabou a história. Mas o Senhor olha para mim e para você como um instrumento. E Ele quer nos usar como um instrumento para fazer a vontade dEle, amém? Vamos seguindo. Jesus, depois que esses pescadores descem daquele barco, Jesus vê aquele barco. E nos chama a atenção isso. Porque enquanto todos estão olhando para um lado, para o outro, outros olharam para Jesus chegando, Jesus viu aqueles dois barquinhos desprezíveis, que estavam ali como qualquer outro dia normal, e Jesus olhou aqueles barquinhos ali. Sabe o que isso quer dizer? Que nós andamos para lá e para cá, e todos olham para a gente às vezes, e não dá valor nenhum, mas o Senhor tem um propósito na minha e na sua vida. O Senhor tem um plano comigo e com você. E se as pessoas não dão valor na nossa vida, Ele dá valor. E Ele nos conhece, Ele nos viu antes mesmo de nós nascermos. Lá em Jeremias diz que Ele nos viu e nos escolheu e nos deu nações por profeta. Ele tem um chamado na vida de cada um que está aqui. Se você está aqui essa noite, é porque o Senhor tem um chamado na sua vida. Amém? O Senhor tem um plano na vida de cada um. Então Ele nos viu primeiro. Antes de nós nascermos, Ele viu os nossos defeitos, as nossas qualidades, a nossa capacidade, aquilo que a gente podia ou não podia, Ele sabe de tudo isso. Lá em Salmo 139, diz que os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Antes de nós nascermos, o Senhor já nos viu. Antes de nós nos formarmos, o Senhor já nos escolheu. E nós estamos aqui porque Ele tem um plano, Ele tem um propósito, e Ele escolheu a cada um que está aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Só que a história começa a mudar desse barco, que ele serve de um instrumento. Quando Jesus entra naquele barco, lá no versículo 3 diz assim: e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então ele vê dois barcos e ele entra em um. E ele vai com esses barcos mais para fundo. E aquele barco que Jesus entra, ele passa a fazer parte da história e o outro fica de lado. Então, na minha vida e na sua vida, como um instrumento de Deus, a história começa a mudar quando Jesus entra na nossa vida. A história começa a se transformar na nossa vida a partir do momento que Jesus entra e toma conta da situação que nós estamos vivendo. A nossa história começa a partir do momento que Jesus entra em nossos corações. Nós estávamos estudando domingo sobre o novo nascimento. Então, na vida espiritual, não importa o que você fez antes de você conhecer Jesus. O importante é quando Jesus entrou dentro da sua vida. As coisas começaram a mudar. As coisas começaram a tomar um novo rumo. Aquilo que era normal para todo mundo já começou a não ser mais normal. Aquilo que as pessoas achavam que você tinha vindo fazer neste mundo, a gente já começa a entender que não. O Senhor tem um propósito. Eu não nasci, não caí de paraquedas aqui. Eu estou aqui por um propósito. O Senhor me escolheu e não é por acaso que eu estou aqui. A nossa vida começa a ter valor quando Jesus entra nela. Amém? Aleluia. Quantos tem aqui Jesus na vida? Aleluia. E aí Jesus pede para afastar um pouco aquele barco. E aí começa a sair da rotina. Aquele barco já tinha acabado ali o expediente dele. O que as pessoas criaram aquele barco para fazer, aquele barco já tinha feito. Mas Jesus pega aquele barco e ele vai fazer daquele barco um instrumento. E aí a Bíblia vai dizer que ele, no 3 ainda, assentou-se naquele barco e ensinava do barco a multidão. Então aqui se concretiza aquele barco como um instrumento nas mãos do Senhor. O barco se torna um instrumento.
ele começa a ser usado para um propósito que Jesus tinha com o povo. E o Senhor quer que nós sejamos da mesma maneira. Que nós sejamos um instrumento para cumprir o propósito do Senhor. Só que nós temos que lembrar de um detalhe muito importante, que às vezes nós esquecemos. Jesus entrou naquele barco, e ele falou, vai um pouquinho mais para lá, que eu quero falar com a multidão. Ele começa a falar, e ele começa a usar aquele barco como instrumento. Só que Jesus não dependia daquele barco, porque ele anda sobre as águas. Então, irmãos, olhando para esse instrumento que nós devemos ser na mão do Senhor, o Senhor, ele quer nos usar, mas ele não depende de nós. Ele coloca Pedro dentro daquele barco e ele vai junto com Pedro naquele barco. E depois, mais para frente, ele anda sobre as águas. E ele ainda chama Pedro e Pedro anda sobre as águas também. Então, se Jesus quisesse, ele poderia caminhar sobre as águas e deixar o barco de lado. É aqui que o Senhor fala comigo e me mostra que nós somos instrumentos na mão do Senhor, mas quando nós deixamos de ser um instrumento, a obra não para. Nós somos instrumento, ele nos escolhe, sim, mas ele não depende de mim e de você. Ele nos escolheu por amor, e nós agora fazemos parte da família de Deus, nós fazemos parte agora da história, mas não porque ele precisa de nós, mas porque ele nos escolheu por amor, ele nos nomeou, ele nos deu um novo nome. Então, quando eu penso que eu preciso ser um instrumento de alguma forma para o Senhor, eu lembro disso aqui. Aquele barquinho ali, ele não tinha vida própria. Ele só foi um instrumento, Jesus usou ele ali. Quem estava falando era Jesus. Quem estava fazendo acontecer naquele lugar era Jesus. As pessoas olhavam não para o barco, as pessoas olhavam para Jesus. Então Jesus quer nos usar como um instrumento e quer que as pessoas olhem para nós, mas que vejam Jesus. Ele quer que as pessoas olhem para nós, nos ouçam, mas na verdade quem tem que falar é Jesus. Porque só Ele tem palavras de vida eterna. Aleluias. Então o barco, Jesus não depende daquele barco. E aí ele decide usar aquele barco, e ele senta naquele barco e começa a ensinar. Mostra como que Jesus conhecia e sabia onde ele podia sentar naquele barquinho. Quem já andou aqui em barco, né, ainda mais esses barcos pequenos, dependendo do lugar que a gente sentar, o barco vira. Eles estavam ali em dois. Se Pedro sentasse de um lado do barco e Jesus sentasse do mesmo lado, o barco poderia virar. Mas Jesus sabia onde ele poderia sentar naquele barco. Porque Jesus, ele era carpinteiro. Quem sabe não foi ele quem fez aquele barco. Nós não podemos afirmar isso, mas uma coisa eu posso afirmar. Eu não sei se foi ele que fez aquele barco, mas ele conhecia de barco, e o mais importante, eu e você foi ele quem fez. Eu e você foi ele quem formou. Eu e você foi ele quem criou. Então ele sabe onde ele pode chegar na nossa vida. Ele sabe como ele pode se assentar. Ele sabe como ele pode nos usar. Porque foi ele quem nos criou. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece as nossas dificuldades. Aleluia. E aí começa a mudar a situação. Quando Jesus, ele fala, depois que ele usa aquele barco como um instrumento, e ele começa a falar com aquelas pessoas, e aquelas pessoas estão ali ouvindo a voz de Jesus, olhando para Jesus e Jesus dentro do barquinho. E aí Jesus fala para tocar o barco mais para frente, para ir mais para o fundo. Ele disse: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Então Jesus sabia como que era feito aquele barco, o material que era usado, como que ele era construído, onde que ele poderia se assentar, onde não podia.
a profundidade que o barco poderia ir ou não, a quantidade de peixes que aquele barco poderia suportar ou não, porque ele sabe muito bem daquele instrumento que ele estava usando. E quanto mais nós, que ele quer nos usar como um instrumento, ele sabe até onde nós suportamos. Então a prova que nós passamos, que às vezes a gente acha que está saindo do controle, ele tem um controle nas mãos dele. Se você está passando por uma dificuldade e acha que não vai suportar, você vai sim, irmãos, porque Jesus te conhece. Jesus sabe quem você é. Jesus conhece a tua força, Jesus conhece a tua capacidade. Foi Jesus quem te criou, foi Jesus quem te fez, e Ele sabe até onde você pode ir. Aleluia. Ele sabe o que nós podemos carregar. Ele sabe, e Ele às vezes nos prova, como Ele provou Abraão. E a Bíblia diz que o Senhor, quando Ele permite uma tentação na nossa vida, mas Ele também coloca, Ele provê o escape numa tentação. Então, quando Jesus nos prova, não é para Ele saber o que nós aguentamos. Não, porque foi Ele que nos fez. Ele sabe do que a gente aguenta. A gente não precisa provar para Ele se nós vamos suportar uma luta ou não, porque Ele já sabe. E se uma luta chega na nossa vida, é porque foi permissão do Senhor. Porque Ele sabe aonde nós vamos aguentar. É por isso que alguns lutam, passam por lutas, passam por dificuldades, e a gente olha e fala, meu Deus, eu não aguento essa luta não. E realmente muitas lutas que alguém está passando, a gente não aguenta. E muitas lutas que nós estamos passando, outras pessoas não suportam. Porque o Senhor sabe as nossas diferenças, e o Senhor sabe a nossa capacidade. Então as lutas e as provas não é para o Senhor provar-nos, para Ele saber o que a gente aguenta ou não. A prova é para nós mesmos entendermos a nossa capacidade. E nós mesmos sabermos o quanto Ele é bom na nossa vida. E o quanto que Ele tem controle ainda que na luta, ainda que na prova. A Bíblia diz que Ele é o Deus do dilúvio. Aquele dilúvio que caiu, irmãos. Cada gota que caiu, o Senhor sabia. Cada centímetro que subia de água naquele dia, o Senhor sabia, o Senhor conhecia. Então, cada luta, cada prova, cada problema, cada dificuldade que nós passamos na nossa vida, o Senhor conhece. E Ele não dá nada mais daquilo que a gente pode suportar. Tudo está sob o controle de Deus. Amém? Aleluia. Ele é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor provou Abraão, Ele não provou para saber o que Abraão aguentava ou não. Ele provou para aprovar. E aí, aquilo que o Senhor deu depois para Abraão, a promessa. Por que o Senhor talvez não dá uma promessa para mim, igual deu para Abraão? Porque eu sei que o Abraão, ele entregou muito mais para o Senhor do que eu entrego. Então a prova não foi para o Senhor saber o que Abraão aguentava ou não. A prova foi para mostrar para Abraão que o Senhor conhece todas as coisas. E mostrar para mim e para você o quanto nós aguentamos, o quanto nós suportamos. Aleluia, nada sai do controle do Senhor. Então, depois que ele vai para aquele mar alto, e aí acontece o impossível. Pedro lança a rede, depois de ter pescado a noite toda, e aí eles começam a pegar peixes, e a Bíblia diz que rompia-se-lhe a rede. Então o impossível começa a acontecer ali. Aquele instrumento, sem valor algum, ele foi usado pelo Senhor para mostrar o impossível de Deus na vida de Pedro. E eu e você, como instrumentos, devemos ser usados por Deus para mostrar o impossível para pessoas.
para mostrar o impossível para quem está ao nosso redor. Nós não estamos no nosso trabalho por acaso, na escola por acaso, na onde nós moramos por acaso. O Senhor quer mostrar o impossível para algumas vidas que talvez não enxergam através das nossas. O Senhor quer mostrar o sobrenatural para alguém através das nossas vidas. Às vezes as pessoas são acometidas por doenças, por uma dificuldade tão grande, e outras pessoas lá fora olham para essas pessoas doentes e veem a fé, e veem a determinação, e depois vê o milagre acontecer. E essas pessoas não passaram de um instrumento que o Senhor estava usando para alcançar mais vidas, mais pessoas. Então o Senhor quer nos usar. O Senhor quer fazer em nós como Ele fez com Jó. Hoje nós vemos a vida de Jó, tudo aquilo que ele passou, e nós podemos dizer, o Senhor usou Jó como um instrumento nas mãos dele. Porque se Jó suportou tudo aquilo ali, eu posso olhar para a vida de Jó e posso dizer, Senhor, me dá força para aguentar como Jó aguentou. Ou então, meu Deus, o que eu estou passando aqui não é nem 1% do que Jó está passando, do que Jó passou. E o Senhor mesmo assim mudou o cativeiro de Jó, Ele pode mudar o meu cativeiro também. Um instrumento nas mãos do Senhor. Aqueles 3 meninos na fornalha, eles foram um instrumento para o Senhor alcançar as nossas vidas. Hoje nós abrimos a palavra de Deus, nós lemos aquela passagem, nós vemos 3 jovens no meio daquele monte de pessoas, alguns da Babilônia que já estavam acostumados a adorar outros deuses, mas muitos daquelas pessoas eram pessoas que saíram de Israel. Mas naquele dia ali eles também dobraram os joelhos, mas aqueles jovens permaneceram de pé. E a história deles é um instrumento para que nós também possamos olhar para eles e saber que nós devemos estar de pé. Nós devemos ainda adorar ao Senhor acima de qualquer circunstância. Quem faz é Jesus, mas Ele quer nos usar como instrumento. Aleluia. Quantos querem ser um instrumento na mão do Senhor? Aleluia. Quando nós nos decidimos a ser um instrumento na mão de Deus, nós saímos da rotina, irmãos. Nós saímos do normal. Nós saímos da normalidade. Aleluia. Depois, além de Ele usar aquele barco para mostrar o impossível, Ele usou para mostrar para Pedro, para que Pedro pudesse adorá-lo. E aí a Bíblia vai dizer que Pedro prostrou-se aos pés de Jesus dentro daquele barco ali. Aquele barco ali, irmãos, ele serviu como uma igreja. Pedro adorou, viu o milagre do Senhor. E aí mais importante do que o milagre, do que o sobrenatural, do que o impossível, foi Pedro reconhecer o Senhor na vida dele como poderoso, como Deus, e adorar Ele ali no meio do mar, dentro de um barquinho onde ninguém estava vendo. E o Senhor, Ele quer nos usar como instrumentos para que pessoas vejam o milagre, para que pessoas vejam o sobrenatural, amém, mas mais importante ainda, para que pessoas, através das nossas vidas, possam reconhecer o Senhor como o único, suficiente Salvador. Para que pessoas, através da nossa vida, possam adorar o nome do Senhor. E aí, Paulo, sabendo muito bem disso, Paulo não, né? Indícios dizem que é Paulo que escreveu Hebreus, outros indícios também, nós não sabemos quem escreveu, mas lá em Hebreus, a Bíblia vai dizer no capítulo 12, que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Aonde nós passamos, irmão, as pessoas estão olhando, as pessoas estão vendo. E se a gente dá um deslize e pisa fora, as pessoas notam, as pessoas veem. Então nós precisamos permanecer na presença do Senhor, firmes, suportar mais um pouco, aguentar mais um pouco, esperar mais um pouco, porque lá na frente, vidas podem olhar para nossas vidas e adorar o nome do Senhor. Então o Senhor está nos usando como um instrumento, como uma ferramenta. E aquele barquinho ali, no meio do mar, sem ninguém vendo,
ele serviu para que Jesus chamasse a Pedro. Jesus diz para Pedro: olha, não temas, Pedro, porque de agora em diante você será pescador de homens. De agora em diante você não vai pescar mais peixe, não. Você vai começar agora o sobrenatural. Você vai começar a pescar homens. E o Senhor quer nos usar também para chamar vidas, para chamar pessoas, para também ser instrumento. Eu já vi muitos pregadores que hoje pregam no Brasil inteiro, dizer que um dia eles foram em um lugar, em uma igreja, ou num evento, ou em uma cruzada como tinha antigamente, e eles viram pastores pregando, e eles ainda crianças, adolescentes, olharam e disseram: eu quero ser igual esse cara, eu quero pregar a palavra igual esse cara. E hoje eles pregam para multidões, pregam para o Brasil, para o exterior, porque um dia alguém inspirou eles. E o Senhor, Ele quer que nós inspiremos pessoas também. Pessoas têm que olhar para a nossa vida e dizer: olha, eu quero ser igual essa pessoa. Eu quero ser igual esse cara aí, ó. Eu não entendo a alegria dele. O carro dele é pior que o meu, a casa dele é pior do que a minha. Mas que alegria que ele tem, eu quero ser igual a ele. Aleluia. O Senhor quer nos usar, irmãos, para mostrar a glória dele para certas pessoas, para vidas que estão ao nosso redor. Aleluias. E depois de tudo isso, eles deixam aquele barquinho e vão embora. No versículo 11, eles levaram o barco para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Então, nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. O Senhor quer nos usar sim. Ele não depende de nós, não, mas Ele quer nos usar. Ele morreu por nós, Ele nos ama, Ele quer que nós façamos parte do plano. Só que as pessoas não vão nos seguir. As pessoas vão seguir a Jesus, não seguir a nós. As pessoas vão seguir a palavra, não seguir os nossos pensamentos. As pessoas vão andar atrás de Jesus. Paulo disse: não foi eu que morri por vocês? Será que foi Apolo que morreu? Não, não foi eu que morri, quem morreu foi Jesus. Então, existem muitas pessoas que talvez ganham vidas, ajudam pessoas, dão testemunhos, são instrumentos na vida de outras pessoas, e lá na frente as pessoas, quem sabe até viram as costas. Não desanima não, irmãos. O importante é eles seguirem a Cristo e nós continuarmos sendo instrumentos. Porque se as pessoas seguirem o instrumento, a vida volta ao normal. Se Pedro continuasse seguindo aquele barquinho ali, ele ia voltar para a normalidade. No outro dia ele ia estar ali pescando peixe. No outro dia ele ia acordar cedo de novo, ele ia pescar peixe. Talvez ele ia pegar 1, 2, 3. Mas ele ia voltar para a normalidade, para o natural. Mas quando nós seguimos a Cristo, nós andamos no sobrenatural. Aleluia. Quem faz o milagre não é um instrumento. Quem faz o milagre é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Quem faz o sobrenatural não é o instrumento, é Ele. E a minha pergunta para finalizar. Eu quero fazer 2 perguntas. Peço para os irmãos ficarem de pé. No final disso tudo, Jesus usou aquele barco como instrumento. E Pedro saiu dali pescador de homem. Saiu dali ganhador de vidas, ganhador de almas. E foi quem ele foi. Foi um instrumento nas mãos do Senhor. Então o Senhor nos faz 2 perguntas essa noite. Primeiro, quem nós estamos seguindo? Né? Estamos seguindo a pessoas?
Estamos seguindo a doutrinas ou estamos seguindo o Senhor? E depois, quantos aqui querem ser instrumentos na mão do Senhor? Que o Senhor possa nos fazer como instrumento. Que o Senhor possa nos usar para ganhar vidas. E lá na frente, a honra e a glória não vai ser do instrumento, não vai ser da ferramenta. Porque é o Senhor quem faz, é o Espírito Santo quem converte, é o Espírito Santo que toca, é Jesus quem salva, é Jesus quem liberta, mas Ele conta conosco. E muito mais do que um barco, nós somos a imagem e semelhança dEle. Muito mais do que um barquinho, que o Senhor ali fez aquele barco tão importante, porque há 2000 anos que nós ouvimos pessoas pregarem, e eles falam desse barco, que Jesus entrou dentro daquele barco, e mudou a história daquele barco. Então, muito mais do que um barquinho, um simples barco, o Senhor quer mudar a nossa história. E Ele quer mudar a nossa realidade, a nossa situação. E tudo que a gente fez até hoje, talvez foi o natural. Foi aquilo que todos já esperavam que faríamos. Mas o Senhor quer nos usar para fazer o sobrenatural. Tanto na nossa vida como na vida de pessoas. Aleluia, vamos orar ao nome do Senhor. Deus amado e soberano, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai, poderosa, Senhor. Que nos mostra, Pai, que nós somos instrumentos na Sua mão. Onde a glória, Senhor, não está no instrumento, não está na ferramenta, Senhor, mas está naquele que usa, Senhor, o instrumento, a ferramenta. Senhor, e nós te pedimos aqui, Pai, que o Senhor possa nos usar, Pai, para ser instrumento, para cumprir o seu propósito. Para ser instrumento, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor, meu Deus, nos escolheu para fazer. Senhor, receba a nossa vida como instrumento, Senhor. Um instrumento que é normal, que é comum, Senhor, no meio de tantos. Mas a partir do momento que o Senhor entra em nossas vidas, nós, Senhor, nos fazemos diferentes. Nós somos especiais, aleluias, para o Senhor. A partir do momento que o Senhor começa a nos usar, começa a transformar através de nós. Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus por essa noite. Eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade. E eu te agradeço, Senhor, que como um instrumento aqui, Pai, onde a glória não é minha, o louvor não é meu, Pai, e a mensagem não é minha, a mensagem é tua, Senhor. Eu te peço que o Senhor implante essa palavra no coração dos teus filhos e que eles possam, Senhor, se dispor a cada vez mais ser um instrumento na mão do Senhor, para que o teu nome seja engrandecido, para que o teu nome seja glorificado, seja exaltado, e que o Senhor se faça conhecido aonde nós estivermos, em nome de Jesus. Eu te agradeço, aleluia. Faça assim com a sua mão, que o grande amor de Deus, as consolações do Espírito Santo e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos digam amém, aleluia. Vão em paz, que o Senhor os acompanhe.